O menino cego caiu no chão e o mundo virou as costas. 30 médicos passaram. Ninguém estendeu a mão. Até que uma menina pobre ajoelhou-se sem hesitar. E seu gesto simples mudou o rumo de muitas vidas. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O Hospital São Conrado erguia-se imponente no coração financeiro da cidade de São Paulo. Um edifício de vidro e aço que refletia o pôr do sol como se fosse ouro líquido, escorrendo por suas paredes espelhadas. Ali dentro, enquanto o mundo lá fora se movia em seu ritmo frenético, a riqueza comprava silêncio, exclusividade e, principalmente, indiferença. Na recepção principal, onde o mármore italiano cobria cada centímetro do chão e obras de arte contemporâneas adornavam as paredes impecavelmente brancas, Matheus Vasconcelos, um menino de 8 anos, aguardava sentado em uma poltrona de couro. Seus olhos, embora abertos, não enxergavam o luxo ao seu redor. Cego desde os 3 anos, quando uma doença degenerativa consumiu sua visão, Matheus havia desenvolvido outros sentidos para perceber o mundo. "Pai, está muito frio aqui", disse ele com voz baixa, enquanto suas mãos pequenas deslizavam sobre o estofado da poltrona, sentindo cada detalhe. Seus dedos eram como antenas, captando texturas, formas e sensações que os olhos da maioria ignoravam. Rafael Vasconcelos, sentado ao seu lado, ajeitou o cachecol no pescoço do filho. As mãos de Rafael moviam-se com precisão, apesar da mesma cegueira que acometia o filho. A sua, porém, resultado de um acidente trágico de carro, que, além de sua visão, levara também sua esposa, Helena, 5 anos atrás. "Logo seremos atendidos, filho. O doutor Teixeira deve estar terminando a última consulta", respondeu Rafael, passando a mão pelos cabelos castanhos do menino. Rafael não era um homem qualquer esperando em uma sala de hospital. Antes do acidente, havia sido um dos neurocirurgiões mais respeitados do país. Depois da tragédia e da cegueira, reinventou-se, direcionando seu brilhantismo para o mercado financeiro e desenvolvimento de tecnologia médica assistiva. Em poucos anos, transformou-se em um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna estimada em bilhões. Mas toda aquela riqueza parecia vazia quando comparada à saúde e felicidade de Matheus, seu único elo com Helena e com o futuro. Naquela manhã estavam ali para uma consulta de rotina. Matheus vinha apresentando dores de cabeça frequentes e Rafael, mesmo não podendo mais praticar a medicina, ainda pensava como médico. Não ignoraria nenhum sintoma, por menor que fosse. Do outro lado da recepção, Maria Eduarda, Duda, como todos a chamavam, caminhava de mãos dadas com sua mãe, Luísa Santos. Aos 11 anos, Duda era uma menina de grandes olhos castanhos e cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo. Usava um uniforme escolar simples e tênis, que, embora limpos, mostravam sinais claros de uso prolongado. Luísa, aos 35 anos, vestia o uniforme azul claro da equipe de limpeza do hospital. Cabelos igualmente presos, olhos cansados de quem acordava antes do sol nascer todos os dias. "Mãe, posso ficar lendo aqui enquanto você trabalha?", perguntou Duda, segurando firmemente um livro de ciências bastante manuseado. "Prometo não atrapalhar." Luísa hesitou. Não era permitido que funcionários trouxessem seus filhos para o trabalho, mas as aulas haviam terminado mais cedo naquele dia devido a uma reunião de professores, e ela não tinha com quem deixar a filha. "Pode sim, querida, mas fique quietinha aqui, tá? Se alguém perguntar, diga que está esperando para falar comigo", respondeu Luísa, olhando ao redor para certificar-se de que nenhum supervisor estivesse por perto. "Tenho que limpar o 3º andar agora, mas volto em 1 hora para ver como você está." Duda assentiu, sentando-se em um canto discreto da recepção, longe dos olhares dos recepcionistas que, de qualquer forma, estavam ocupados demais, atendendo à elite paulistana para notar a presença de uma criança vestida com simplicidade. A menina abriu seu livro, mas seus olhos curiosos vagavam pelo ambiente. Ela notou o menino cego e seu pai sentados do outro lado. Havia algo no modo como eles interagiam que chamou sua atenção. Uma delicadeza, uma sintonia quase palpável.
Ela observou como o homem parecia adivinhar cada necessidade do filho antes mesmo que este a expressasse. Em um mundo onde muitos pais mal tiravam os olhos dos celulares para olhar para os próprios filhos, aquela cena era uma raridade. No centro da recepção, 30 médicos conversavam animadamente em um pequeno coquetel improvisado para comemorar a nomeação do Dr. Ricardo Mendes como novo diretor clínico do hospital. Taças de espumante tilintavam, risadas educadas ecoavam, e o ar estava impregnado daquele tipo específico de pretensão que só o dinheiro e o poder conseguem produzir. Nem um único olhar se dirigia a Mateus ou a Duda, crianças invisíveis em um mundo de adultos importantes. "Pai, estou me sentindo estranho", murmurou Mateus de repente. Sua voz, normalmente clara e firme, soou fraca, quase sumindo no ar condicionado gelado da recepção. Rafael inclinou-se na direção do filho, preocupado. "O que está sentindo, filho?" "Minha cabeça está..." Antes que pudesse terminar a frase, o corpo pequeno de Mateus estremeceu. Um tremor sutil a princípio, que rapidamente se transformou em uma convulsão violenta. O menino escorregou da poltrona, seu corpo caindo no chão de mármore com um som abafado. "Mateus!" O grito desesperado de Rafael cortou o ar, silenciando momentaneamente as conversas ao redor. Ele caiu de joelhos, mãos trêmulas tateando o espaço à procura do filho. "Alguém ajude! Meu filho está tendo uma convulsão, por favor." Foi como se o tempo congelasse. Os 30 médicos, neurocirurgiões, cardiologistas, pediatras, anestesistas, todos formados nas melhores universidades do mundo, todos juramentados para salvar vidas, simplesmente olharam. Alguns com desconforto, outros com indiferença, mas nenhum se moveu. O constrangimento coletivo pairou pesado no ar, cada segundo de inação aumentando a monstruosidade daquele silêncio. Doutor Ricardo Mendes, o homenageado, deu um passo hesitante para a frente, mas parou quando viu que suas mãos seguravam uma taça de espumante. Colocou-a sobre uma mesa próxima, ajeitou o jaleco branco e finalmente começou a caminhar na direção do menino. Lentamente, como se aquela emergência pudesse esperar por sua conveniência. Mas Duda não esperou. Em um impulso, largou o livro e correu para o menino caído. Ajoelhou-se ao lado de Mateus, ignorando os olhares surpresos que finalmente se viravam em sua direção. "Ele está tendo uma crise convulsiva", disse ela com uma clareza surpreendente para sua idade. Com movimentos rápidos e precisos, virou Mateus de lado, afrouxou o cachecol em seu pescoço e segurou sua cabeça com cuidado para evitar que se machucasse contra o chão. "Quanto tempo faz que começou?" perguntou ela a Rafael, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, perdido em seu mundo de trevas. "Agora mesmo, talvez 30 segundos", respondeu ele, a voz embargada pelo pânico. "Alguém pode buscar uma maca e talvez um pano macio para colocar sob a cabeça dele?" pediu Duda, olhando diretamente para os médicos que agora a observavam, paralisados pela combinação incomum de uma criança comandando uma situação de emergência. Um dos médicos finalmente saiu de seu torpor e se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu sou neurologista. Deixe-me ajudar." Mas Duda não se intimidou. "Ele precisa ficar de lado para não engasgar caso vomite. Segure a cabeça dele com cuidado, mas sem força. A convulsão tem que seguir seu curso." O médico olhou para ela, surpreso com a precisão das instruções, e assentiu, assumindo a posição indicada. Outros médicos finalmente começaram a se movimentar, trazendo uma maca, chamando a equipe de emergência, agindo como profissionais deveriam ter agido desde o primeiro instante. Luísa, que voltava do 3º andar para checar a filha, viu a cena se desenrolar e congelou, o coração disparado no peito. Sua filha, sua pequena Duda, estava no meio de uma emergência médica, dando instruções a médicos formados como se fosse a coisa mais natural do mundo. A convulsão de Mateus durou pouco mais de 1 minuto, mas para Rafael pareceu uma eternidade. Quando finalmente cessou, o menino ficou imóvel, respirando de forma superficial. "Ele vai ficar bem", disse Duda, segurando a mão de Rafael. "Agora ele precisa descansar e ser examinado." Rafael, ainda ajoelhado, virou o rosto na direção da voz que lhe transmitia tamanha segurança. "Quem é você?" perguntou com a voz embargada.
Eu sou a Duda, respondeu ela simplesmente. Minha mãe é enfermeira, quer dizer, ela era. Agora ela trabalha na limpeza aqui. Ela me ensinou o que fazer quando alguém tem convulsão. Antes que Rafael pudesse responder, a equipe de emergência chegou com equipamentos e afastou todos, incluindo Duda, para atender Mateus. O menino foi colocado na maca e rapidamente levado para a área de emergência, com Rafael sendo guiado por uma enfermeira ao seu lado. Na recepção, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os médicos voltaram lentamente às suas conversas, mas o clima de celebração havia evaporado. Alguns olhavam para o chão, outros consultavam relógios, fingindo compromissos inadiáveis. Luísa aproximou-se da filha, puxando-a para um abraço apertado. Meu Deus, Duda! O que aconteceu aqui? O menino teve uma convulsão, mãe. Eu só fiz o que você me ensinou. Duda parecia calma, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Você não devia ter se metido, filha. E se acontecesse algo grave? Luísa falava baixo, olhando ao redor, temendo chamar atenção. Mas ninguém estava fazendo nada, mãe. Todos os médicos ficaram parados olhando. A indignação na voz de Duda era palpável. O que nenhuma delas sabia naquele momento é que tudo havia sido capturado pelas câmeras de segurança do hospital. Cada segundo da inação dos médicos e da ação decisiva de uma menina de 11 anos em tênis gastos estava gravado, aguardando o momento certo para abalar as estruturas daquele templo de indiferença. Na sala de emergência, Mateus recobrava a consciência lentamente, enquanto médicos, agora extremamente atenciosos, o examinavam sob o olhar vigilante do pai. Onde está a menina que me ajudou? Foi a primeira coisa que Mateus perguntou, a voz fraca, mas clara. Rafael segurava a mão do filho com força. Não sei, filho, mas vamos encontrá-la para agradecer. No corredor, Luísa era chamada pela supervisora. Seu rosto empalideceu. Certamente seria repreendida por trazer a filha para o trabalho, talvez até demitida. Com o coração apertado, pediu a Duda que esperasse enquanto resolvia a situação. Senhora Santos, precisamos conversar sobre sua filha, começou a supervisora, uma mulher de meia idade com expressão severa. O que ela fez hoje? Eu sei que errei em trazê-la, mas não tinha com quem deixá-la hoje. Prometo que não acontecerá novamente, interrompeu Luísa, as palavras saindo apressadas. Não é sobre isso, a supervisora surpreendeu-a. É sobre o que aconteceu na recepção, o senhor. Vasconcelos quer falar com vocês duas. Vasconcelos, o pai do menino? Luísa arregalou os olhos surpresa. Sim, Rafael Vasconcelos. Você sabe quem ele é? Luísa balançou a cabeça negativamente. Ele era um dos neurocirurgiões mais renomados do país antes do acidente que o deixou cego. Agora é dono da RV Tecnologia Médica e um dos principais acionistas deste hospital. A supervisora baixou a voz. E a sua filha acabou de salvar o filho dele na frente de toda a diretoria médica, que não moveu um dedo para ajudar. O mundo de Luísa pareceu girar. Sua filha, sua pequena Duda, no centro de uma situação tão complexa. Medo, orgulho e preocupação misturavam-se em seu peito. Ele está furioso? Perguntou, temendo a resposta. A supervisora deu um sorriso tenso. Não com vocês. Enquanto isso, na sala de tecnologia do hospital, um jovem técnico de segurança olhava e reolhava as imagens capturadas pelas câmeras. Mateus caindo, os médicos paralisados, Duda correndo para ajudar. A sequência era tão impactante que ele não conseguiu resistir. Fez uma cópia do arquivo e enviou para seu próprio e-mail. Naquela noite, quando Mateus foi transferido para um quarto privado para observação, Rafael fez vários telefonemas. Queria saber tudo sobre a menina que havia salvado seu filho e sobre sua mãe. Uma ex-enfermeira agora trabalhando na limpeza do hospital? Por quê? Como alguém com formação na área da saúde terminava assim? As respostas vieram rapidamente. Luísa Santos, 35 anos, enfermeira formada com excelentes referências, havia perdido o emprego quando o hospital onde trabalhava fechou 3 anos antes. Desde então, não conseguiu recolocação na área da saúde e aceitou o trabalho de faxineira para sustentar a filha. Maria Eduarda, 11 anos, aluna exemplar na escola pública, vivia sozinha com a mãe desde que o pai as abandonara quando ela tinha 2 anos.
Rafael sentiu uma conexão imediata com aquela história. Ele e Luísa, de formas diferentes, haviam enfrentado reviravoltas brutais do destino. Ambos criavam seus filhos sozinhos. E agora, por uma coincidência, ou seria algo mais, seus caminhos se cruzaram. Na manhã seguinte, enquanto Mateus ainda dormia, Rafael pediu a seu assistente que trouxesse Luísa e Duda ao quarto. Queria agradecê-las pessoalmente, longe dos olhares curiosos e das orelhas indiscretas do hospital. Luísa entrou no quarto hesitante, segurando a mão de Duda com força. A menina, por outro lado, parecia curiosamente à vontade, como se visitar o quarto de um paciente fosse algo rotineiro para ela. "Senhor Vasconcelos", começou Luísa, nervosa. "Eu queria me desculpar por qualquer..." "Por favor, senhora Santos", interrompeu Rafael, levantando-se da poltrona onde estava sentado. Mesmo cego, sua postura era imponente. Seu rosto marcado por uma cicatriz que cruzava a têmpora direita até a bochecha, lembrança física do acidente que levara sua visão. "Quem deve desculpas aqui não é a senhora, nem sua filha. Sou eu quem precisa agradecer. Maria Eduarda salvou meu filho ontem." Duda deu um passo à frente. "Como ele está?" Rafael sorriu na direção da voz infantil. "Está bem, graças a você. Os médicos disseram que ele teve uma crise convulsiva causada por enxaqueca. Estão fazendo mais exames para entender melhor, mas, a princípio, não parece ser grave." "Que bom", respondeu Duda sorrindo. Então, olhou para o menino que dormia na cama do hospital e acrescentou quase num sussurro: "Ele tem olhos bonitos." "Como você sabe?" perguntou Rafael, intrigado. "Vi quando ele abriu os olhos por um momento ontem", explicou ela. "São azuis como o céu." Uma expressão de surpresa e emoção cruzou o rosto de Rafael. "Os olhos dele são como os da mãe, Helena. Eu não os vejo há 5 anos, desde o acidente." Um silêncio respeitoso seguiu-se a essa revelação. Luísa sentiu um nó na garganta, imaginando a dor daquele homem. "Senhor Vasconcelos", disse ela finalmente, "ficamos felizes em saber que seu filho está bem, e não há necessidade de agradecimentos. Qualquer pessoa teria feito o mesmo." Rafael balançou a cabeça lentamente. "Não, senhora Santos. 30 médicos estavam presentes e ninguém fez nada. Sua filha foi a única que agiu. E eu quero entender por quê." Antes que Luísa pudesse responder, a porta do quarto se abriu e entrou um homem de terno impecável, carregando um tablet. "Senhor, desculpe interromper, mas acho que o senhor precisa ver isso. Quero dizer, ser informado sobre isso imediatamente." Corrigiu-se, lembrando da cegueira de seu chefe. "O que houve, Carlos?" O assistente olhou nervosamente para Luísa e Duda, hesitante. "Pode falar na frente delas", assegurou Rafael. "O vídeo do que aconteceu ontem na recepção está em todos os lugares. Alguém vazou as imagens das câmeras de segurança. Já tem mais de 1 milhão de visualizações." O rosto de Rafael endureceu. "E o que exatamente as pessoas estão vendo?" "Tudo, senhor. O jovem Mateus tendo a convulsão, o senhor pedindo ajuda, os médicos parados e a menina... Bem, a jovem Maria Eduarda assumindo o controle da situação. A internet está em polvorosa. Já ligaram de vários jornais e emissoras de TV." Luísa levou as mãos à boca, horrorizada. Sua filha exposta assim no meio de um escândalo envolvendo o hospital onde trabalhava. Isso certamente significaria o fim de seu emprego. Como sustentaria Duda? Como pagariam o aluguel? "Mãe, não fica assim", disse Duda, percebendo o pânico nos olhos da mãe. "Nós não fizemos nada de errado." Rafael sorriu ao ouvir a voz confiante da menina. Havia algo nela, uma mistura de inocência e sabedoria, que o tocava profundamente. "Sua filha está certa, senhora Santos", disse ele. "Vocês não fizeram nada de errado. Foram os únicos que fizeram a coisa certa, na verdade." Virou-se na direção de seu assistente. "Carlos, prepare uma coletiva de imprensa para esta tarde. Quero falar sobre o que aconteceu." "Mas, senhor", protestou Carlos, "a diretoria do hospital já está organizando uma resposta oficial. Eles querem abafar o caso e oferecer um acordo." "Que tipo de acordo?" perguntou Rafael, a voz subitamente fria. "Um acordo financeiro com a família Santos em troca de um comunicado conjunto, minimizando o ocorrido."
Luísa sentiu o sangue gelar. Estavam tentando comprá-las para esconder a negligência dos médicos. Rafael caminhou até a janela, seu rosto virado para a luz que não podia ver. Quando se voltou novamente, havia uma determinação férrea em sua expressão. Carlos, cancele todos os meus compromissos desta semana. A partir de agora tenho apenas 2 prioridades: a recuperação do meu filho e garantir que essa história seja contada corretamente. Virou-se na direção onde sabia que Luísa estava. Senhora Santos, a senhora e sua filha acabaram de se tornar peças centrais em algo muito maior do que imaginam, e eu prometo que estarei ao lado de vocês em cada passo desse caminho. Naquele momento, Mateus começou a despertar, seus olhos azuis abrindo-se para o mundo que não podia ver. Pai, chamou ele com voz sonolenta. Estou aqui, filho, respondeu Rafael, movendo-se com segurança até a cama. A menina que me ajudou, ela está aqui? Sim, Mateus. Ela está aqui. Duda aproximou-se da cama, observando o menino com curiosidade. Oi, Mateus. Eu sou a Duda. Um sorriso iluminou o rosto do menino. Sua voz é bonita. Parece com música. Obrigada, respondeu Duda, sentindo um calor subir pelo rosto. Seus olhos também são bonitos. Mesmo eu não sei como eles são. Não me lembro mais das cores. A simplicidade daquele diálogo entre 2 crianças contrastava com a tempestade que se formava lá fora. O vídeo continuava a se espalhar. Comentários indignados se multiplicavam, e o Hospital São Conrado começava a sentir o primeiro tremor do que seria um terremoto em suas estruturas de vidro e indiferença. No corredor, enquanto isso, a equipe de relações públicas do hospital reunia-se em caráter de emergência. Precisamos controlar essa narrativa antes que saia completamente de controle, dizia o diretor de comunicação, o suor brilhando em sua testa. Se não agirmos rápido, essa história pode destruir a reputação desta instituição. Mal sabia ele que era tarde demais. A verdade, como um rio represado por muito tempo, havia finalmente encontrado uma fissura para escapar. E agora nada poderia contê-la. O vídeo que mostrava a omissão dos médicos e a ação decisiva de Duda espalhou-se como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, todas as emissoras de televisão, jornais e portais de notícia do país exibiam as imagens, repetidas em um loop interminável, que parecia amplificar a indignação a cada reprodução. Comentaristas debatiam não apenas a falha ética dos profissionais de saúde, mas também o simbolismo daquela cena. Uma criança humilde ensinando humanidade a uma elite que havia se esquecido do significado da palavra compaixão. Na pequena sala de estar do apartamento de Luísa, o telefone não parava de tocar. Jornalistas, apresentadores de programas de televisão, advogados oferecendo representação legal. Todos queriam falar com a heroína Mirim, como Duda estava sendo chamada nas redes sociais. Luísa, exausta após seu turno no hospital e ainda tentando processar tudo o que havia acontecido, desligou o telefone da tomada, buscando um momento de paz. Mãe, por que todo mundo está fazendo tanto barulho por causa disso? Eu só fiz o que você me ensinou, perguntou Duda, sentada à mesa da cozinha, fazendo sua lição de casa como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Luísa olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Como explicar a uma criança de 11 anos que seu ato de bondade havia inadvertidamente exposto uma ferida profunda na sociedade? Como dizer que aquelas imagens eram um espelho desconfortável no qual muitos prefeririam não se olhar? Você fez algo importante, filha. Ajudou alguém quando precisava. Mas o que impressionou as pessoas foi que você, sendo criança, fez o que adultos formados que juraram ajudar os outros não fizeram. Ela sentou-se ao lado da filha, acariciando seus cabelos cacheados. A isso fez as pessoas pensarem sobre como às vezes nos esquecemos das coisas realmente importantes. Duda refletiu por um momento, seu rosto infantil assumindo aquela expressão de seriedade que sempre surpreendia Luísa, como se uma alma antiga habitasse aquele corpo jovem. Como o Mateus está, você conseguiu saber? Ele teve alta hoje, mas vai precisar fazer mais exames. O hospital... Bem, eles querem conversar comigo amanhã. Luísa tentou esconder a preocupação em sua voz,
mas Duda a conhecia bem demais. Eles vão te demitir por minha causa? Os grandes olhos castanhos da menina encheram-se de lágrimas. Não, querida, isso não tem nada a ver com você. Luísa abraçou a filha com força. Na verdade, o Sr. Vasconcelos, o pai do Mateus, quer nos ajudar. Ele ficou muito grato pelo que você fez. Na verdade, o que Rafael Vasconcelos havia proposto era muito mais que ajuda. Durante uma conversa privada naquela tarde, enquanto Mateus fazia seus últimos exames antes da alta, ele havia feito uma oferta que deixou Luísa atordoada. Queria que ela e Duda se mudassem para sua casa, uma mansão no Morumbi. Ele precisava de alguém que cuidasse de Mateus em tempo integral, alguém com conhecimentos de enfermagem. E mais importante, seu filho havia criado uma conexão instantânea com Duda, algo que não acontecia há anos, desde o acidente que levara sua mãe. Preciso pensar no que é melhor para minha filha, havia respondido Luísa, ganhando tempo. A oferta era tentadora, um salário muitas vezes maior que seu atual como faxineira, moradia em uma mansão, a chance de voltar a exercer sua profissão. Mas algo a incomodava. Seria caridade? Gratidão exagerada? Ou havia algo mais nas intenções daquele homem poderoso? Enquanto Duda finalmente adormecia em seu pequeno quarto, Luísa sentou-se na cama ao seu lado, observando o rosto sereno da filha. Pela janela aberta, os sons da periferia entravam. Música alta de algum bar próximo, conversas animadas na rua, uma moto acelerando ao longe. Esta era a realidade delas. Um apartamento pequeno, mas limpo e organizado, em um bairro simples onde todos se conheciam. Uma vida modesta, mas honesta. Valeria a pena trocar tudo isso pela promessa de uma vida melhor, mais confortável? E a que preço? O celular vibrou ao seu lado. Era uma mensagem de um número que não reconheceu. Ao abrir, viu que era do assistente de Rafael. Senhora Santos, o Sr. Vasconcelos gostaria de saber se as duas poderiam visitar Mateus amanhã após a escola. Ele tem perguntado pela menina da voz de música o dia todo. Luísa sorriu. Talvez, só talvez, essa história pudesse ter um final feliz para todos. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Luísa sentiu uma pontada no abdômen. Uma dor aguda que a fez dobrar-se por um instante. Respirou fundo, ignorando o desconforto. Não era a primeira vez. Nos últimos meses, a dor vinha e ia, mas nunca tinha tempo ou dinheiro para consultar um médico. É só cansaço, murmurou para si mesma, engolindo um analgésico com um gole de café. Vai passar. Quando chegou ao hospital, foi imediatamente chamada à sala do diretor administrativo. Seu coração acelerou. Seria a demissão que tanto temia? Para sua surpresa, foi recebida não apenas pelo diretor, mas por uma equipe de advogados e pela chefe de relações públicas do hospital. Todos sorriam de forma tensa, artificial, como se tivessem ensaiado seus gestos. Senhora Santos, agradecemos por vir. Por favor, sente-se. O diretor indicou uma poltrona que parecia deslocada naquela sala austera, como se tivesse sido colocada ali especialmente para aquela ocasião. Vamos direto ao assunto, continuou ele. O hospital reconhece que o incidente envolvendo sua filha e o jovem Vasconcelos foi infeliz, mas entendemos que não reflete a excelência dos nossos serviços ou o comprometimento dos nossos profissionais. Luísa assentiu em silêncio, desconfortável com o rumo da conversa. O que aconteceu foi um momento isolado, uma conjunção de fatores que levaram a uma reação tardia, mas que em nenhum momento colocou o paciente em risco real. O diretor falava como se lesse de um script, e para demonstrar nossa boa vontade e apreço pelos seus serviços, gostaríamos de oferecer uma compensação. A advogada ao lado dele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um contrato e um cheque com um valor que fez Luísa prender a respiração. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos de trabalho. Em troca, pedimos apenas que a senhora e sua filha participem de uma coletiva de imprensa onde explicaremos que tudo não passou de um mal-entendido ampliado pela mídia sensacionalista. O sorriso do diretor não alcançava seus olhos. O hospital também oferece uma bolsa de estudos integral para Maria Eduarda em uma escola particular de sua escolha, além de uma promoção para a senhora,
que passará a integrar nossa equipe administrativa. O que acha? Luísa olhou para o cheque novamente. Aquele dinheiro resolveria tantos problemas. Poderia finalmente levar Duda ao dentista para colocar o aparelho que tanto precisava, comprar um computador para que ela fizesse suas pesquisas escolares, talvez até se mudar para um apartamento melhor, mais próximo da escola. E uma bolsa de estudos em uma escola particular. Era o sonho de qualquer mãe na sua situação. Mas então lembrou-se do vídeo, das imagens claras dos médicos impassíveis, enquanto um menino convulsionava no chão. Lembrou-se do olhar de Rafael Vasconcelos quando falava do filho, da conexão que Duda e Mateus pareciam ter formado instantaneamente. E, sobretudo, lembrou-se das palavras que sempre repetia para a filha. A verdade pode ser difícil, mas a mentira sempre cobra um preço maior no final. Eu agradeço a oferta, disse ela finalmente, fechando a pasta sem assinar o contrato. Mas não posso aceitar. O sorriso desapareceu do rosto do diretor. Senhora Santos, talvez a senhora não esteja entendendo a generosidade desta proposta. Eu entendo perfeitamente, respondeu ela, levantando-se. Estão me oferecendo dinheiro para mentir sobre algo que o mundo inteiro viu, para dizer que minha filha não fez o que fez, ou que não era necessário que ela fizesse. E isso eu não posso fazer. A senhora está cometendo um grave erro, advertiu a advogada. Este hospital tem recursos para transformar esta narrativa com ou sem a sua cooperação. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Talvez, mas não terão minha participação nisso. E se isso significa que perderei meu emprego, então seja o que Deus quiser. Quando saiu da sala, suas pernas tremiam, mas seu coração estava leve. Havia feito a escolha certa, disso tinha certeza. No estacionamento do hospital, enquanto caminhava para pegar o ônibus que a levaria para casa, sua supervisora havia lhe dado o resto do dia de folga, um mau sinal, certamente. Foi abordada por Carlos, o assistente de Rafael Vasconcelos. Senhora Santos, o senhor Vasconcelos gostaria de conversar com a senhora urgentemente. Posso levá-la até ele agora? Luísa hesitou. Seu instinto dizia para desconfiar de mais uma oferta, mais uma tentativa de comprá-la. Mas algo nos olhos sinceros de Carlos a fez aceitar. 30 minutos depois, o luxuoso carro preto estacionava diante de uma mansão impressionante no bairro do Morumbi. Os jardins impecáveis, a arquitetura moderna e elegante, tudo gritava riqueza e privilégio. Luísa sentiu-se imediatamente deslocada em suas roupas simples. Carlos a conduziu até uma ampla sala de estar onde Rafael Vasconcelos aguardava, sentado em um sofá de couro. Apesar da cegueira, ele virou o rosto na direção exata em que Luísa entrou, como se pudesse sentir sua presença. Senhora Santos, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Luísa obedeceu, notando que, apesar do luxo ao seu redor, havia algo acolhedor naquela casa. Fotos de Mateus em diferentes idades adornavam as paredes, junto com algumas de Rafael, com uma mulher belíssima de olhos intensamente azuis. Helena, presumiu. Recebi uma ligação interessante há pouco, começou Rafael, sua voz profunda e melodiosa preenchendo o ambiente. O diretor do hospital me informou que a senhora recusou uma oferta bastante generosa. Posso perguntar por quê? Porque não estava à venda, senhor Vasconcelos, respondeu Luísa simplesmente. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto marcado pela cicatriz. Foi exatamente o que eu disse a ele que a senhora responderia. Fez uma pausa, como se organizasse seus pensamentos. Senhora Santos, Luísa, se me permite, admiro sua integridade. É uma qualidade rara nos dias de hoje. Obrigada, mas não fiz nada de extraordinário, apenas o que qualquer pessoa decente faria. Não, Luísa. O que qualquer pessoa decente faria é exatamente o que aqueles 30 médicos fizeram. Nada. O que sua filha fez, o que a senhora está fazendo agora, recusando-se a ser comprada. Isso é extraordinário. Luísa baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Por isso quero renovar minha proposta, continuou Rafael. Mas quero deixar claro que não tem nada a ver com o incidente no hospital ou com qualquer tentativa de silenciá-la. É uma proposta profissional de um pai preocupado com o filho.
Ele explicou novamente que precisava de alguém com formação em enfermagem para cuidar de Mateus, especialmente agora que os médicos haviam detectado que as convulsões poderiam se repetir. Alguém que pudesse monitorar sua saúde, administrar medicações se necessário e, principalmente, oferecer a ele a chance de conviver com outras crianças. Seu filho não tem amigos? Perguntou Luísa, surpresa. Mateus vive praticamente isolado desde que ficou cego. A perda da mãe, somada à deficiência visual, o fez se fechar em seu próprio mundo. Professores particulares vêm até aqui, ele raramente sai. Ontem foi uma exceção. Precisávamos ir ao hospital para exames que não poderiam ser feitos em casa. Rafael suspirou profundamente. Até conhecer Maria Eduarda. Desde ontem ele não para de falar na menina da voz de música. Pela primeira vez em anos, vejo meu filho animado, interessado em alguém além de mim e dos funcionários da casa. Luísa sentiu seu coração apertar. Pobre menino, vivendo naquela mansão enorme, sem amigos, sem a mãe, sem poder enxergar o mundo ao seu redor. Eu entendo, Sr. Vasconcelos, mas, por favor, me chame de Rafael. Rafael. Eu entendo sua situação. E a situação do Mateus me comove profundamente, mas tenho que pensar no que é melhor para a minha filha também. Claro, e é por isso que minha oferta inclui a melhor educação para Maria Eduarda. Matricularei-a na mesma escola onde Mateus estudaria, se pudesse frequentar aulas presenciais. Terão o mesmo tutor, aprenderão juntos. Além disso, se ela mantiver o interesse pela medicina que claramente demonstrou, me comprometerei a custear sua faculdade no futuro. Luísa sentiu a cabeça girar. Era uma oportunidade única para Duda, algo que jamais poderia oferecer à filha com seu salário de faxineira. É muito generoso da sua parte, mas não é generosidade, Luísa. É uma troca justa. A senhora oferece seus conhecimentos de enfermagem e sua filha oferece algo que nenhum dinheiro pode comprar. Companhia sincera para um menino solitário. Naquele momento, a porta da sala se abriu e Mateus entrou, guiado por uma governanta idosa. Seus passos eram hesitantes, mas seu rosto se iluminou ao ouvir vozes. Pai, tem visita? Sim, filho. A senhora Santos está aqui. A mãe da Duda. O entusiasmo na voz do menino era palpável. Ela veio também? Posso mostrar meus livros em braille para ela? E meu piano? Quero que ela ouça como estou aprendendo a tocar. Luísa sentiu lágrimas nos olhos. O entusiasmo de Mateus era contagiante. Sua solidão evidente. Como poderia recusar uma chance de ajudar esse menino e, ao mesmo tempo, garantir um futuro brilhante para sua filha? A Duda está na escola agora, Mateus, explicou ela gentilmente. Mas tenho certeza que ela adoraria ver seus livros e ouvi-lo tocar piano qualquer dia desses. O rosto do menino se iluminou como um sol. Vocês vão morar aqui, então? Pai, você convidou elas, não convidou? Rafael riu, um som surpreendentemente leve vindo de um homem que carregava tantos pesos. Sim, filho, convidei, mas a senhora Santos precisa pensar se é o melhor para elas. Por favor, senhora mãe da Duda, implorou Mateus, suas mãos pequenas tateando o ar até encontrarem as de Luísa. Eu prometo que vou ser legal. E a casa é grande demais só para mim e meu pai. Tem um quarto que pode ser só da Duda, com vista para o jardim. E tem uma piscina lá fora, se ela gostar de nadar. Como resistir a um pedido assim? Luísa apertou suavemente as mãos do menino. Vou conversar com a Duda sobre isso, Mateus, prometo. Horas mais tarde, quando buscou Duda na escola, Luísa ainda não tinha certeza do que fazer. Enquanto caminhavam para casa, contou à filha sobre a proposta de Rafael. Para sua surpresa, Duda não demonstrou a empolgação que esperava. Morar na casa deles? Mas e os nossos vizinhos? E meus amigos da escola? E a dona Cida da padaria, que sempre me dá um brigadeirinho? E nosso apartamento? A voz da menina tremia ligeiramente. Luísa sentiu um aperto no peito. Na sua preocupação em garantir um futuro melhor para a filha, havia esquecido do quanto ela valorizava as pequenas felicidades da vida que levavam. Nós não precisamos aceitar, filha. Podemos continuar nossas vidas como estão. Duda ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. O Mateus parece muito sozinho, disse finalmente. E você sempre diz que devemos ajudar quem precisa. Sim,
Mas isso não significa que tenhamos que mudar toda a nossa vida por isso. Podemos visitar o Mateus nos fins de semana. Você pode ser amiga dele sem precisarmos morar lá. Mas você disse que ele tem convulsões. E se acontecer de novo e ninguém souber o que fazer? Você sabe, mãe. Você é enfermeira. Você pode ajudar ele. Luísa olhou para a filha com admiração. Onde uma criança de 11 anos aprendia a ter tamanha empatia? Você realmente se importa com ele, não é? Duda assentiu. Ele tem olhos bonitos, mas não pode ver. Isso é muito triste. E a mãe dele morreu, como meu pai foi embora. Acho que ele deve se sentir sozinho, como eu me sinto às vezes quando você está trabalhando. As palavras simples e diretas de Duda atingiram Luísa como um soco. Sua filha se sentia sozinha? Porque nunca havia percebido isso. Além disso, continuou Duda, o pai dele disse que eu posso estudar em uma escola boa? E talvez fazer faculdade de medicina um dia? Sim, ele prometeu isso. Então eu quero ir, decidiu a menina, com a determinação surpreendente que às vezes demonstrava. Podemos ajudar o Mateus e o Sr. Rafael vai nos ajudar também. Não é isso que você sempre diz? Que o mundo fica melhor quando as pessoas se ajudam? Luísa abraçou a filha, maravilhada com sua sabedoria. Sim, meu amor. É exatamente isso. Naquela noite, Luísa ligou para Rafael aceitando sua proposta. Ele pareceu genuinamente feliz e aliviado, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Quando poderão se mudar? Perguntou ele. No final de semana, talvez? Precisamos organizar nossas coisas, explicar aos vizinhos. Claro, Carlos irá ajudá-las com a mudança. E Luísa, obrigado. Sei que não foi uma decisão fácil. No sábado seguinte, um caminhão de mudança estacionou em frente ao pequeno prédio onde moravam. Não havia muito para levar. Móveis velhos que não caberiam na mansão, roupas simples, alguns livros, as poucas lembranças que guardavam dos tempos melhores. Mas havia uma coisa que Duda insistiu em levar. A pequena coleção de conchinhas que havia juntado durante a única viagem que fizeram ao litoral 3 anos antes. As conchinhas são minhas lembranças, explicou ela para Carlos, que supervisionava a mudança. Quando eu as seguro, posso ouvir o som do mar de novo. Carlos sorriu, tocado pela poesia inesperada daquela criança. Tenho certeza que o jovem Mateus vai adorar conhecer suas conchinhas. Ele também guarda objetos que o ajudam a lembrar de coisas que não pode mais ver. Enquanto o caminhão partia levando as poucas posses que tinham, Luísa e Duda despediram-se dos vizinhos que observavam a cena com uma mistura de admiração e inveja. Você não se esqueça da gente quando estiver morando na mansão, viu? Brincou seu Juvenal, o síndico do prédio. Nunca, prometeu Duda, abraçando o senhor idoso com força. Vou voltar para visitar sempre. No carro que as levava para sua nova vida, Luísa olhou para a filha, que observava a cidade passar pela janela com olhos arregalados de excitação. Está feliz, filha? Duda virou-se para a mãe, seus olhos brilhando. Estou. Mas estou mais feliz porque sei que o Mateus vai ficar feliz quando chegarmos. Luísa sorriu, mas sentiu novamente aquela pontada no abdômen, mais forte que antes. Ignorou-a, como vinha fazendo há meses. Não deixaria que uma dor estragasse esse momento de esperança. Quando chegaram à mansão, Mateus aguardava ansiosamente na porta, segurando a mão do pai. Assim que o carro parou, ele deu um passo à frente, guiado pelo som do motor. — Duda, é você? — chamou, a voz trêmula de expectativa. — Sou eu sim, Mateus! — respondeu a menina, saltando do carro e correndo até ele. — Trouxe minhas conchinhas para te mostrar. Quer sentir como são? Enquanto as crianças se dirigiam para dentro da casa, já perdidas em um mundo só delas, Rafael aproximou-se de Luísa, que observava a cena com olhos marejados. — Bem-vinda ao seu novo lar, Luísa. Ela assentiu, enxugando uma lágrima teimosa. — Obrigada por esta oportunidade, Rafael. Prometo que não vai se arrepender. Não é oportunidade, Luísa. É destino. Ele sorriu, seu rosto marcado pela cicatriz suavizando-se. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso e mudam tudo. Sua filha fez isso por meu filho. E talvez, quem sabe, vocês duas possam fazer o mesmo por mim. Enquanto entrava na mansão que agora seria seu lar, Luísa não podia imaginar o quanto aquelas palavras se provariam proféticas
nem as provações que ainda enfrentariam antes que pudessem realmente chamar aquele lugar de lar. Mas naquele momento, vendo Duda e Mateus sentados no chão da sala, as conchinhas espalhadas entre eles, enquanto o menino passava os dedos sensíveis por cada uma delas e sorria com o rosto iluminado de alegria, ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia promissor. O que ela não sabia era que, escondida em seu corpo, uma sombra crescia. E que muito em breve, essa sombra ameaçaria destruir tudo o que estavam construindo. Os dias na mansão dos Vasconcelos rapidamente se transformaram em semanas. Para Duda, era como viver em um conto de fadas, um quarto só para ela, maior que todo o apartamento onde viviam antes, com uma cama de dossel, estantes repletas de livros e uma escrivaninha onde podia fazer suas lições e desenhar. A janela, como Mateus havia prometido, dava para um jardim exuberante, onde pássaros cantavam logo ao amanhecer. Para Mateus, a chegada de Duda e Luísa havia trazido algo que a mansão não conhecia há muitos anos: vida. A casa, antes silenciosa exceto pelo ocasional som do piano que o menino estava aprendendo a tocar, agora reverberava com risadas, conversas e até mesmo discussões ocasionais, sinais inequívocos de um lar verdadeiro. Mateus, você não pode simplesmente deixar seus livros espalhados pelo chão. E se alguém tropeçar? A voz de Duda ecoava pelo corredor, enquanto ela organizava os grossos volumes em braille que o menino deixava pelo caminho. Desculpe, Duda, eu não vejo a bagunça, lembra? Mateus respondia com um sorrisinho maroto, sabendo muito bem que aquela era uma desculpa conveniente. Ah, não vem com essa. Você sabe exatamente onde deixa as coisas. O professor João me contou que você tem memória espacial melhor que muita gente que enxerga. Duda colocou o último livro na estante e puxou o amigo pela mão. Vamos lá fora, quero te mostrar uma coisa nova no jardim. Rafael, sentado em seu escritório, ouvia essas interações com um sorriso no rosto. A determinação de Duda em tratar Mateus como uma pessoa normal, sem condescendência ou pena, era exatamente o que seu filho precisava. E mais, a menina tinha o dom de desafiá-lo, de empurrá-lo para além dos limites que ele mesmo havia imposto à sua vida. Antes, Mateus raramente saía de casa, temeroso do mundo que não podia ver. Agora, guiado pela mão firme e confiante de Duda, explorava o jardim, aprendia a nadar na piscina, sempre com a supervisão atenta de Luísa, e até mesmo aventurava-se em pequenos passeios pelo bairro. Luísa, por sua vez, encontrava propósito renovado em seus dias. Sua formação como enfermeira finalmente era valorizada novamente. Ela monitorava a saúde de Mateus, administrava suas medicações para prevenir novas convulsões e mantinha contato constante com seus médicos. Rafael havia insistido para que ela tivesse acesso a todos os recursos necessários. Nada seria economizado quando se tratava do bem-estar de seu filho. Mas nem tudo eram flores. À noite, quando todos dormiam, Luísa lutava contra dores cada vez mais frequentes. O que começara como pontadas ocasionais no abdômen agora era um desconforto constante, que nenhum analgésico comum conseguia aliviar completamente. Ainda assim, ela mantinha silêncio sobre seu sofrimento, temendo perturbar a harmonia que finalmente haviam encontrado. "Mãe, você está bem?" perguntou Duda certa manhã, notando a palidez no rosto de Luísa enquanto tomavam café da manhã na espaçosa cozinha da mansão. "Estou sim, querida. Só não dormi muito bem." Duda estreitou os olhos, não totalmente convencida. Tinha herdado da mãe não apenas a inteligência aguçada, mas também a capacidade de perceber quando algo não estava certo. Porém, antes que pudesse insistir, Mateus entrou na cozinha, guiado por Rosa, a governanta que servia à família Vasconcelos há mais de 20 anos. "Bom dia, Duda. Bom dia, tia Luísa." O entusiasmo do menino era contagiante. "Pai disse que podemos ir ao planetário hoje. Eles têm uma exibição especial para pessoas cegas, com modelos táteis do sistema solar." Os olhos de Duda brilharam. "Sério? Nunca fui a um planetário antes." "Eu também não", confessou Mateus, sentando-se à mesa enquanto Rosa servia seu café da manhã. "Mas o professor João disse que é incrível, mesmo para quem não pode ver as estrelas. Podemos sentir os planetas
entender suas órbitas e tem áudio que explica tudo. Luísa sorriu grata pela distração. Parece maravilhoso, crianças. A que horas vamos? Depois do almoço, respondeu Rafael entrando na cozinha naquele momento. Mesmo cego, movia-se pela casa com uma familiaridade impressionante, resultado de anos adaptando-se à sua condição. Carlos já organizou tudo. Teremos uma visita guiada privada. O que deveria ser um dia de descobertas e alegria, no entanto, transformou-se rapidamente em pesadelo. No meio da visita ao planetário, enquanto Mateus tocava com reverência um modelo em relevo de Saturno, seus olhos repentinamente se arregalaram, seu corpo enrijeceu, e ele caiu no chão, convulsionando violentamente. Mateus! O grito de Rafael cortou o ar. Instintivamente ele se ajoelhou, mãos tateando desesperadamente o espaço buscando o filho. Duda, por sua vez, manteve-se surpreendentemente calma. Mãe, é como da outra vez. Luísa já estava em ação, posicionando o menino de lado, protegendo sua cabeça, monitorando o tempo da convulsão. Mas desta vez, algo estava diferente. A crise parecia mais intensa, mais prolongada. E quando finalmente cessou, Mateus não recobrou a consciência como havia acontecido no hospital. Precisamos levá-lo ao pronto-socorro, determinou Luísa, o tom de enfermeira experiente sobrepondo-se completamente ao de empregada. Agora! Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. Carlos chamou uma ambulância, enquanto Luísa mantinha os sinais vitais de Mateus estáveis. Rafael, normalmente tão controlado, parecia à beira do colapso, segurando a mão inerte do filho, murmurando palavras de conforto que o menino não podia ouvir. Duda observava tudo com olhos arregalados de medo, mas também de fascinação. A emergência médica, em vez de assustá-la, parecia confirmar algo que já sabia no fundo de seu coração. Queria ser médica. Queria ter o poder de ajudar pessoas como sua mãe estava ajudando Mateus agora. No hospital, não o São Conrado, onde o incidente original acontecera, mas uma instituição menor e menos prestigiosa, onde Rafael sabia que seu filho seria tratado como paciente, não como oportunidade de publicidade. Mateus foi imediatamente levado para exames. Tomografia computadorizada, eletroencefalograma, exames de sangue. Uma bateria completa para tentar entender o que estava causando as convulsões cada vez mais severas. Na sala de espera, Rafael sentava-se imóvel, o rosto uma máscara de preocupação. Luísa, ao seu lado, tentava oferecer palavras de conforto, embora ela mesma sentisse uma dor cada vez mais intensa em seu abdômen. Duda permanecia calada, segurando a mão da mãe, absorvendo cada detalhe do ambiente hospitalar, desde os equipamentos até as interações entre os profissionais de saúde. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o neurologista responsável apareceu. Seu rosto grave fez o coração de todos apertar. Senhor Vasconcelos, detectamos algo nos exames de Mateus. Há uma área de pressão anormal no cérebro, próxima ao centro visual. Acreditamos que possa ser um tumor. Rafael sentiu o mundo desabar sob seus pés. Tumor? Meu filho, tem um tumor cerebral? É prematuro fazer esse diagnóstico definitivo, mas há definitivamente uma massa exercendo pressão em áreas críticas. Isso explicaria tanto as convulsões quanto, possivelmente, sua cegueira progressiva anos atrás. Luísa sentiu o estômago afundar. Um tumor cerebral em uma criança de 8 anos. A injustiça daquilo era esmagadora. Quais são as opções de tratamento? Perguntou ela, a voz trêmula, mas determinada. Precisaremos de uma biópsia para determinar se é benigno ou maligno. Mas, dada a localização, estamos diante de um desafio significativo. A cirurgia será extremamente delicada, com riscos consideráveis. Rafael, apesar do choque, manteve a compostura. Quem é o melhor neurocirurgião disponível para esse tipo de procedimento? Dinheiro não é problema. Podemos trazer especialistas de fora, se necessário. O médico hesitou por um momento antes de responder. Na verdade, Sr. Vasconcelos, a maior especialista nesse tipo específico de cirurgia trabalha aqui mesmo em São Paulo. A doutora Beatriz Almeida. Rafael congelou ao ouvir aquele nome. Beatriz Almeida. A irmã mais nova de Helena, sua falecida esposa.
A mulher que desde o acidente recusava-se a falar com ele, culpando-o pela morte da irmã. Beatriz, murmurou ele, o nome saindo como uma prece e uma maldição simultaneamente. O senhor a conhece? Perguntou o neurologista surpreso. Ela era minha cunhada, irmã da minha falecida esposa. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo som suave do choro contido de Duda, que finalmente compreendia a gravidade da situação. Mãe, o Mateus vai morrer? Perguntou ela em um sussurro quase inaudível. Luísa abraçou a filha com força. Não, querida, vão fazer uma cirurgia para ajudá-lo. Os médicos são muito bons e o Mateus é forte. Mas a verdade, que Luísa não ousava dizer em voz alta, era que sem Beatriz Almeida, as chances de Mateus eram significativamente reduzidas. E convencer aquela mulher a operar o sobrinho que nunca conhecera, a pedido do homem que ela culpava pela morte da irmã, seria quase impossível. Na sala de cirurgia pediátrica, preparando-se para outro procedimento, doutora Beatriz Almeida não tinha ideia da tempestade que estava prestes a entrar em sua vida organizada e controlada. Aos 45 anos, era uma das neurocirurgiãs mais respeitadas do país, especialmente em casos pediátricos. Dizia-se que suas mãos tinham a precisão de instrumentos de alta tecnologia e a suavidade de plumas, a combinação perfeita para operar estruturas tão delicadas quanto o cérebro de uma criança. O que poucos sabiam era que Beatriz havia canalizado toda a sua dor pela perda da irmã em sua carreira. Cada vida que salvava era, de alguma forma, uma tentativa de compensar a única que não pudera salvar, Helena. A irmã que havia partido 5 anos antes, em um acidente de carro causado, na visão de Beatriz, pela imprudência de Rafael. Doutora Almeida, chamou uma enfermeira interrompendo seus preparativos. Há um caso novo que precisa de sua avaliação urgente. Um menino de 8 anos com suspeita de tumor cerebral na região occipital, próximo ao centro visual. Beatriz assentiu, profissional como sempre. Passarei lá assim que terminar esta cirurgia. Prepare os exames para revisão. A enfermeira hesitou. Há uma complicação. O paciente é Mateus Vasconcelos. Beatriz congelou, o nome atingindo-a como um raio. Vasconcelos. O sobrinho que nunca conhecera. O filho de Helena, que agora vivia apenas com Rafael, o homem que ela havia jurado nunca mais dirigir a palavra. E Rafael? Perguntou, a voz subitamente rouca. Ele está aqui, sim, e pediu especificamente para falar com a senhora. Por um momento, Beatriz considerou recusar, encaminhar o caso para outro cirurgião, qualquer um. Mas então a imagem de Helena veio à sua mente. Os mesmos olhos azuis que, segundo todos diziam, o menino havia herdado. Aquela criança era parte de sua irmã. E como médica, havia jurado ajudar todos os que precisassem. Pessoalidades à parte. Diga que irei vê-los assim que possível, respondeu finalmente. Enquanto isso, no quarto para onde Mateus havia sido transferido, o menino finalmente acordava, confuso e desorientado. Pai, Duda, onde estou? Chamou a voz fraca e assustada. Rafael, sentado ao lado da cama, segurou imediatamente sua mão. Estamos aqui, filho. Você está no hospital. Teve outra convulsão, mais forte que a anterior. Eu senti como se minha cabeça fosse explodir, murmurou Mateus. E depois, não me lembro de mais nada. Duda aproximou-se da cama, segurando a outra mão do amigo. Você desmaiou, Mateus, mas os médicos vão te ajudar. Tem uma doutora muito boa que vai cuidar de você. Quero ir para casa, choramingou Mateus, as lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Logo, filho. Prometo, mas precisamos fazer alguns tratamentos primeiro. Como explicar a uma criança de 8 anos o que era um tumor cerebral? Como dizer que ele precisaria passar por uma cirurgia complexa, com riscos que nem mesmo os adultos conseguiam compreender completamente? Foi Luísa quem encontrou as palavras certas. Sentando-se na beira da cama, com a suavidade que apenas uma mãe possui, explicou. Mateus, sabe quando você está brincando com seus blocos de montar e sem querer coloca um no lugar errado? E aí as outras peças ficam apertadas, não encaixam direito? Tem algo parecido acontecendo na sua cabeça. Uma pequena parte está no lugar errado, apertando outras partes,
e isso está causando as convulsões. E como tiram essa parte do lugar errado? Perguntou o menino surpreendentemente calmo. Os médicos vão fazer uma cirurgia, como uma operação de resgate, para tirar essa peça que está incomodando e colocar tudo nos lugares certos de novo. Mateus ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem, perguntou: "E se colocarem tudo no lugar certo, eu vou poder ver de novo?" A pergunta pegou todos de surpresa. Rafael engasgou com a emoção. Há anos Mateus não falava sobre recuperar a visão, como se tivesse aceitado sua condição como permanente. "Não sabemos, filho", respondeu Luísa honestamente. "Mas existe essa possibilidade, sim. A parte que está apertada é próxima de onde o cérebro processa o que os olhos veem. Quando tirarem a pressão..." "Eu quero fazer a cirurgia", decidiu Mateus com uma determinação surpreendente. "Não só pelas convulsões. Eu quero tentar ver de novo. Quero ver como a Duda é. Quero ver o rosto do meu pai. Quero ver as estrelas que sentimos no planetário." Nesse momento, a porta do quarto se abriu e doutora Beatriz Almeida entrou. Alta, elegante, com os mesmos traços finos de Helena, embora seus olhos fossem castanhos, não azuis. Ao ver Rafael, seu corpo enrijeceu visivelmente, mas seu olhar suavizou-se ao pousar em Mateus. "Olá, Mateus. Sou a doutora Beatriz", apresentou-se ela, aproximando-se da cama. "Você é a médica que vai consertar minha cabeça?" perguntou o menino diretamente. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Beatriz. "Ainda estamos avaliando o que precisará ser feito. Mas sim, sou especialista nesse tipo de problema." Então, pela primeira vez em 5 anos, ela olhou diretamente para Rafael. Não havia calor em seu olhar, apenas uma neutralidade profissional forçada. "Precisamos conversar sobre as opções, Sr. Vasconcelos." "Beatriz", começou Rafael, a voz embargada, "eu sei que você me odeia e tem todo o direito, mas, por favor, ajude meu filho. Ele é tudo o que me resta de Helena." Beatriz manteve a expressão impassível, embora algo tenha tremulado em seus olhos ao ouvir o nome da irmã. "Podemos conversar em particular?" Enquanto os adultos saíam do quarto para discutir os detalhes do caso, Duda permaneceu ao lado de Mateus, segurando sua mão. "Estou com medo, Duda", confessou o menino em um sussurro. "Eu também", respondeu ela honestamente. "Mas minha mãe diz que sentir medo é normal. O importante é não deixar o medo te impedir de fazer o que precisa ser feito." Mateus apertou a mão da amiga. "Se eu puder ver de novo, você será a primeira pessoa que vou olhar." No corredor, longe dos ouvidos das crianças, a conversa entre os adultos tomava um rumo tenso. Beatriz havia revisado os exames e confirmado o diagnóstico. Um tumor benigno, mas localizado em uma área extremamente delicada do cérebro. "A cirurgia é necessária", explicou ela com frieza clínica. "As convulsões vão piorar e, eventualmente, podem causar danos permanentes. Além disso, a pressão contínua no nervo óptico pode estar impedindo qualquer chance de recuperação da visão." "Então existe essa possibilidade?" perguntou Rafael, agarrando-se a essa esperança. "Ele pode voltar a enxergar? É uma possibilidade remota, mas existe. O problema é que a cirurgia em si apresenta riscos significativos. Estamos falando de uma operação no cérebro de uma criança, próxima a estruturas vitais. Os riscos incluem danos permanentes à cognição, à motricidade, ou até mesmo..." Ela não completou a frase, mas todos entenderam o que estava em jogo: a vida de Mateus. "Qual é a taxa de sucesso em casos como este?" perguntou Luísa, a enfermeira nela, buscando dados concretos. "Com o cirurgião certo, cerca de 70%. Comigo?" Beatriz hesitou, o orgulho profissional lutando contra sua aversão pessoal a Rafael. "Comigo, a taxa sobe para aproximadamente 85%. "Por favor, Beatriz", implorou Rafael. "Sei que não mereço nada de você, mas Mateus é inocente. Ele é filho da sua irmã." Beatriz respirou fundo, lutando contra emoções contraditórias. "Não posso dar uma resposta agora. Preciso revisar o caso completamente, consultar outros especialistas. E..." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Rafael. "Há complicações além das médicas. O Hospital São Conrado está tentando impedir que eu realize essa cirurgia.
O quê? Por quê? Perguntou Rafael incrédulo. Conflito de interesses. Depois do incidente com seu filho lá, depois do vídeo que expôs a negligência de seus médicos, eles argumentam que tenho ligação pessoal com o caso e que isso compromete minha imparcialidade profissional. Rafael sentiu a raiva crescer em seu peito. Mesmo agora, mesmo quando a vida de seu filho estava em jogo, o hospital estava mais preocupado com sua imagem pública do que com fazer o que era certo. Vou resolver isso, prometeu ele, a determinação evidente em cada palavra. Nem que tenha que comprar o maldito hospital inteiro. Beatriz, apenas prometa que, se o caminho estiver livre, você considerará realizar a cirurgia. Após um longo momento de silêncio, ela assentiu quase imperceptivelmente. Por Helena e pelo menino, não por você. Quando retornaram ao quarto, encontraram uma cena que derreteria até o coração mais endurecido. Duda havia subido na cama hospitalar e sentava-se ao lado de Mateus, lendo para ele um dos livros que haviam trazido na pressa, O Pequeno Príncipe. Suas vozes infantis preenchiam o ambiente estéril com vida e esperança. As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros que são sábios, são problemas. Lia Duda tropeçando ocasionalmente nas palavras mais difíceis. Queria poder ver as estrelas, comentou Mateus, a cabeça descansando no ombro da amiga. Você vai ver, respondeu Duda, com a certeza absoluta que só uma criança pode ter. A doutora vai consertar sua cabeça, e você vai ver as estrelas e o céu e as árvores e tudo. E você, acrescentou Mateus, quero ver você mais que tudo. Luísa sentiu uma nova onda de dor atravessar seu corpo, mais forte que todas as anteriores, e precisou apoiar-se na parede para não cair. O movimento não passou despercebido por Beatriz, cujo olhar clínico imediatamente captou os sinais de sofrimento físico. Senhora Santos, está se sentindo bem? Perguntou, aproximando-se. Estou sim, mentiu Luísa. Só cansada. Tem sido um dia difícil para todos nós. Mas Beatriz não se convenceu. Senhora Santos, sou médica há mais de 20 anos. Reconheço dor quando vejo. Há quanto tempo está sentindo isso? Rafael virou-se na direção das duas, alarmado. Luísa, você está doente? A pergunta direta de Rafael, somada ao olhar perscrutador de Beatriz, finalmente quebrou as defesas de Luísa. Lágrimas escaparam de seus olhos enquanto ela confessava. Alguns meses. Começou como uma dor pequena, depois foi piorando. Mas com tudo acontecendo, com a mudança, com Mateus, nunca parecia o momento certo para cuidar disso. Mãe, chamou Duda, notando finalmente o estado de Luísa. O que foi? Nada, querida, só uma dorzinha chata. Mas Beatriz já estava em ação, chamando uma enfermeira, ordenando exames imediatos. Dor abdominal persistente por meses? Senhora Santos, isso precisa ser investigado agora. E assim, no espaço de poucas horas, dois mundos que haviam se conectado por acaso em uma sala de espera hospitalar estavam novamente unidos em uma batalha pela vida, não apenas a de Mateus, mas agora também a de Luísa. Enquanto era levada para fazer exames, Luísa olhou para trás uma última vez, vendo Duda e Mateus lado a lado na cama do hospital, duas crianças inocentes unidas por circunstâncias extraordinárias. Sua filha, que sempre sonhara em ajudar os outros, e o menino cego que havia trazido tanta luz para suas vidas. Cuide dela, pediu a Rafael, sua voz mal audível. Se algo acontecer comigo, cuide da minha filha. Rafael, mesmo sem poder ver o rosto de Luísa, sentiu o peso daquelas palavras e, naquele momento, fez uma promessa silenciosa não apenas a ela, mas também a si mesmo. Faria tudo ao seu alcance para proteger aquelas duas famílias que o destino havia entrelaçado de formas tão inesperadas. O que nenhum deles podia imaginar era que a jornada que tinham pela frente seria ainda mais árdua do que podiam prever. E que antes que pudessem encontrar a cura para seus males físicos, precisariam primeiro curar feridas muito mais profundas, aquelas que nem o bisturi mais preciso ou o medicamento mais potente poderiam alcançar. Os resultados dos exames de Luísa chegaram na manhã seguinte, trazendo a notícia que todos temiam: câncer de ovário, em estágio avançado.
O silêncio que se seguiu ao diagnóstico foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som abafado do choro contido de Rafael, que, mesmo sem poder ver, sentia o peso da dor que preenchia o ambiente. "Quanto tempo?" perguntou Luísa, a voz surpreendentemente firme para alguém que acabava de receber uma sentença tão cruel. A oncologista, doutora Camila Nunes, hesitou. "Com tratamento agressivo, quimioterapia, cirurgia e depois mais quimioterapia, podemos falar em anos. Sem tratamento, meses talvez." "E as chances de cura?" insistiu Luísa. "Nesse estágio, cerca de 30%. Mas cada organismo responde diferentemente, e você é jovem, o que aumenta suas chances." Duda, que Rafael havia insistido para que permanecesse no quarto de Mateus enquanto os adultos conversavam, não fazia ideia da tempestade que se abatia sobre sua mãe. Enquanto isso, sentada na beira da cama do amigo, continuava a ler histórias e a fazer planos para quando ele melhorasse. "Quando você puder ver, vou te mostrar como é um arco-íris", dizia ela, segurando a mão de Mateus. "E vamos ao zoológico, e ao aquário, e ao parque de diversões. Tem tanta coisa para você ver, Mateus." O menino sorria, os olhos azuis que não enxergavam brilhando com uma esperança renovada. "Acha mesmo que vou conseguir ver tudo isso, Duda?" "Tenho certeza", afirmou ela com aquela convicção inabalável das crianças. "A doutora Beatriz é a melhor médica do mundo. Todo mundo diz isso. E minha mãe disse que, se tirarem a coisa que está apertando seu cérebro, você pode voltar a enxergar." Na sala de conferências, onde os adultos discutiam os dois casos, o tumor de Mateus e o câncer de Luísa, a atmosfera não compartilhava do mesmo otimismo. "Precisaremos coordenar os dois tratamentos", explicava a doutora. Beatriz, que surpreendentemente havia assumido a liderança da equipe médica, mesmo ainda não tendo concordado oficialmente em operar Mateus. "A cirurgia do menino não pode esperar muito. As convulsões estão se tornando mais frequentes e severas. Quanto à senhora Santos, a primeira sessão de quimioterapia deve começar o quanto antes." Rafael, sentado de cabeça baixa, absorvia cada palavra como um golpe físico. Em menos de uma semana, as duas pessoas que haviam trazido luz de volta à sua vida estavam lutando por suas próprias existências. "Como vamos contar a Duda?" perguntou ele, finalmente verbalizando a pergunta que pesava no coração de todos. Luísa enxugou uma lágrima solitária. "Com a verdade. Minha filha é mais forte do que parece. E mais importante, ela merece saber o que está acontecendo." Quando voltaram ao quarto, encontraram Duda e Mateus dormindo, a menina ainda sentada na beira da cama, a cabeça descansando próxima à do amigo, o livro O Pequeno Príncipe, aberto sobre o colo. A cena era de uma ternura tão pura que por um momento ninguém teve coragem de acordá-los. "Veja isso", sussurrou Beatriz apontando para as mãos das crianças, firmemente entrelaçadas mesmo no sono. "É por isso que estou aqui. Não por você, Rafael, nem mesmo só por Helena, mas por eles." Rafael, incapaz de ver a cena que tanto comovia sua ex-cunhada, podia sentir a emoção em sua voz. "Obrigado, Beatriz. Sei que não mereço sua ajuda, mas eles merecem." Horas depois, quando as crianças acordaram, Luísa sentou-se ao lado da filha e, com a delicadeza que só uma mãe possui, explicou sobre sua doença. "É como uma batalha dentro do meu corpo, querida. Algumas células ruins estão tentando tomar conta, e vou precisar de remédios muito fortes para combatê-las." Os olhos de Duda encheram-se de lágrimas. "Você vai morrer, mãe?" "Todo mundo morre um dia, filha, mas vou lutar com todas as minhas forças para ficar com você por muito, muito tempo ainda." Luísa abraçou a filha com força, permitindo-se pela primeira vez chorar abertamente. "E enquanto estiver lutando essa batalha, precisarei da sua ajuda." Duda enxugou as lágrimas, endireitando os ombros com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. "Como posso ajudar?" "Sendo forte, cuidando de você mesma quando eu não puder cuidar. E, principalmente, continuando a ser amiga do Mateus. Ele também tem uma luta pela frente." A menina olhou para o amigo que ouvira toda a conversa em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. "Nós vamos lutar juntos, não é, Mateus?" "Juntos", concordou ele, estendendo a mão no ar, que Duda imediatamente segurou. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos.
O Hospital São Conrado, ciente do poder e da influência de Rafael Vasconcelos, finalmente desistiu de suas objeções à cirurgia de Mateus realizada por Beatriz, especialmente depois que Rafael ameaçou ir à imprensa novamente, desta vez expondo como a instituição estava colocando sua imagem acima da vida de uma criança. Enquanto isso, Luísa começava sua primeira rodada de quimioterapia. O tratamento era brutal, deixando-a exausta e enjoada. Seus belos cabelos castanhos começaram a cair, e logo ela decidiu rasá-los completamente, para poupar-se da angústia de vê-los partir aos poucos. "Você ainda é linda", disse Rafael quando ela retornou do salão com a cabeça raspada. Ele não podia vê-la, mas suas mãos alcançaram o rosto de Luísa com uma delicadeza surpreendente, dedos traçando suavemente as linhas de sua face, como se memorizasse cada detalhe. "Como pode saber?", perguntou ela, a voz embargada pela emoção do momento. "Não preciso dos olhos para ver sua beleza, Luísa. Ela está na sua voz, na sua força, no modo como cuida dos outros mesmo quando você mesma precisa de cuidados." Havia algo novo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Em meio ao caos e à dor, uma conexão profunda florescia, um amor nascido da adversidade compartilhada e do respeito mútuo. A data para a cirurgia de Mateus foi finalmente marcada. A operação seria longa e delicada, com riscos significativos. Na noite anterior ao procedimento, enquanto Luísa descansava de mais uma sessão debilitante de quimioterapia, Rafael sentou-se ao lado da cama do filho para uma conversa que havia adiado por tempo demais. "Mateus, há algo que preciso te contar", começou ele, segurando a pequena mão do filho entre as suas. "Sobre a médica que vai fazer sua cirurgia amanhã." "A doutora Beatriz?", perguntou o menino sonolento. "Sim, ela é irmã da sua mãe, Mateus, sua tia." O silêncio que se seguiu foi quebrado pela respiração acelerada do menino, processando essa revelação. "Minha tia? Mas por que nunca a conheci antes?" Rafael respirou fundo, buscando as palavras certas para explicar uma situação tão complexa a uma criança. "Depois do acidente que levou sua mãe e tirou minha visão, sua tia Beatriz ficou muito triste. Tão triste que não conseguia estar perto de nós, porque isso a fazia lembrar da sua mãe." "Ela me culpa pelo acidente?", perguntou Rafael, temendo a resposta. "Não você, filho. Jamais você. Ela culpa a mim. E talvez ela tenha razão. O que aconteceu no acidente, pai? Você nunca me contou direito." Era verdade. Rafael sempre evitara detalhes, principalmente porque a culpa que carregava era pesada demais. Mas seu filho merecia a verdade. "Estávamos voltando de um jantar. Eu havia discutido com sua mãe. Algo bobo, nem me lembro mais o que. Estava dirigindo rápido demais com raiva. Não vi o caminhão que vinha no outro sentido." Sua voz falhou. "Quando acordei no hospital, já não podia ver, e sua mãe, ela tinha ido embora para sempre. Beatriz estava lá, destruída pela dor. Ela gritou comigo, me culpou e estava certa." Mateus apertou a mão do pai com força surpreendente. "Não foi sua culpa, pai. Foi um acidente. Um acidente que eu poderia ter evitado se não estivesse com tanta raiva", admitiu Rafael, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pela cicatriz. "E agora, depois de 5 anos, sua tia Beatriz vai operar você. Mesmo me odiando, ela está aqui por você. Porque ela é uma boa médica. Como a Duda vai ser um dia", disse Mateus com aquela sabedoria que às vezes surgia inesperadamente. Rafael sorriu entre as lágrimas. "Sim, filho, exatamente por isso." No dia seguinte, enquanto Mateus era preparado para a cirurgia, Duda entrou no quarto vestindo um pijama hospitalar limpo, presente da equipe médica que se encantara com sua determinação. "Vim dar um abraço de boa sorte", anunciou ela, aproximando-se da cama. "E prometo que vou estar aqui quando você acordar." "E se eu não conseguir ver quando acordar?", perguntou Mateus, finalmente expressando seu maior medo. "Não importa", respondeu Duda sem hesitar. "Eu vou descrever tudo para você, como sempre. Cores, formas, pessoas. Até você poder ver por si mesmo." Aquela certeza absoluta de que ele voltaria a enxergar, vinda de uma menina que mal completara 11 anos, trouxe um sorriso ao rosto de Mateus. "Obrigado, Duda."
Quando os enfermeiros vieram buscar o menino para a sala de cirurgia, ele segurou a mão do pai uma última vez. Pai, se eu puder ver depois da cirurgia, quero que a primeira coisa que me mostre seja uma foto da mamãe. Quero saber como ela era. Rafael assentiu, incapaz de falar, um nó de emoção travando sua garganta. No corredor, enquanto Mateus era levado, Beatriz aproximou-se de Rafael, o rosto uma máscara de profissionalismo. Estamos prestes a começar. A cirurgia deve durar cerca de 6 horas. Farei o possível, Rafael, por ele, pelo filho de Helena. Sei que fará, Beatriz, confio em você. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Rafael. Sentado na sala de espera, com Duda adormecida no sofá ao lado e Luísa segurando sua mão apesar de sua própria fraqueza, ele oscilava entre a esperança e o desespero. O que aconteceria se a cirurgia desse errado? E se seu filho sobrevivesse, mas nunca voltasse a enxergar? Ou pior, se ficasse com sequelas permanentes? Pare de pensar no pior, murmurou Luísa, como se pudesse ler seus pensamentos. Mateus é forte e Beatriz é a melhor no que faz. Como você consegue se preocupar comigo quando está passando por tudo isso? Perguntou Rafael, apertando suavemente sua mão. Porque nos momentos difíceis, cuidar dos outros às vezes é a melhor maneira de cuidar de si mesmo, respondeu ela simplesmente. Finalmente, após quase 7 horas de angustiante espera, Beatriz apareceu no corredor. Seu rosto exausto não revelava nada, e Rafael, incapaz de ver sua expressão, sentiu o coração acelerar. Beatriz, chamou levantando-se. Como ele está? A cirurgia? A cirurgia foi bem sucedida, Rafael, respondeu ela, a voz cansada, mas satisfeita. Conseguimos remover o tumor completamente. Era benigno, como suspeitávamos, e embora estivesse em uma área delicada, não parece ter causado danos permanentes às estruturas cerebrais. E a visão dele? Perguntou Duda, que havia acordado com a chegada da médica. Ele vai poder ver de novo? Beatriz sorriu para a menina. É cedo para dizer com certeza, querida, mas há sinais promissores. O nervo óptico estava sendo comprimido pelo tumor há anos, o que explicaria a perda progressiva de visão. Agora que aliviamos a pressão, existe uma chance real, sim. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o ambiente. Luísa, apesar de sua fraqueza, levantou-se para abraçar Duda, que pulava de alegria. Quando poderemos vê-lo? Perguntou Rafael. Ele está na recuperação agora. Em algumas horas, será transferido para a UTI pediátrica, onde ficará por pelo menos 48 horas. Vocês poderão visitá-lo brevemente, assim que ele for transferido. Antes que Beatriz pudesse se afastar, Rafael deu um passo em sua direção. Beatriz, mas não existem palavras para agradecer o que fez hoje. Não fiz por você, Rafael. Eu sei, fez por Helena e por Mateus, mas ainda assim, obrigado. Algo na sinceridade daquelas palavras pareceu finalmente romper a barreira que Beatriz havia erguido ao redor de seu coração. Suas próximas palavras vieram carregadas de uma emoção que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Passei 5 anos te odiando, Rafael. Odiando-o por dirigir naquela noite, por discutir com Helena, por sobreviver quando ela não sobreviveu. Era mais fácil canalizar toda a minha dor em raiva direcionada a você do que enfrentar a verdade. Acidentes acontecem. E minha irmã não iria querer que eu passasse o resto da vida alimentando esse ódio. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Beatriz agora. Quando vi seu filho hoje, os mesmos olhos de Helena, a mesma determinação, percebi que não posso mais carregar esse fardo. Nem você deveria. Rafael, guiado pelo som da voz dela, encontrou o caminho até Beatriz e, hesitante, abriu os braços. Para surpresa de todos, ela aceitou o abraço, permitindo-se finalmente chorar a perda da irmã não com raiva, mas com o luto sincero que havia reprimido por tanto tempo. Ali, no corredor asséptico de um hospital, entre pessoas unidas pelo acaso e mantidas juntas pelo afeto, começava um processo de cura que ia muito além das habilidades de qualquer médico ou do poder de qualquer medicamento. 2 dias depois, quando Mateus foi transferido para um quarto privado, ainda estava com a visão inalterada. Mas os médicos garantiam que era normal. A recuperação, se viesse, seria gradual. O importante
é que ele estava respondendo bem, sem sinais de infecção ou complicações pós-operatórias. Em uma tarde chuvosa, enquanto Mateus descansava e Luísa recuperava-se de mais uma sessão de quimioterapia, Rafael recebeu uma ligação perturbadora de seu advogado. Senhor Vasconcelos, temos um problema. Jorge Ferreira, o pai biológico de Maria Eduarda, reapareceu. Ele está exigindo a guarda da menina. Rafael sentiu o sangue gelar. Como isso é possível? Ele abandonou a criança há anos. Nunca contribuiu com um centavo para sua criação. Parece que ele viu a história na mídia. Sabe que a menina agora está vivendo com um bilionário e quer aproveitar a situação. Está alegando que nunca renunciou legalmente à paternidade e que Luísa o impediu de ver a filha. Isso é absurdo. Luísa nem sabe onde ele está há anos. Eu sei, senhor. Mas ele contratou um advogado agressivo e o juiz marcou uma audiência preliminar para a próxima semana. Dado o estado de saúde da senhora Santos, ele está alegando que ela não tem condições de cuidar adequadamente da filha. A indignação de Rafael era tão grande que ele mal conseguia articular palavras. Como contar isso a Luísa, já tão fragilizada pela doença? Como dizer a Duda que o pai que nunca se importou com ela agora queria arrancá-la de sua mãe e do novo lar que haviam encontrado? Naquela noite, enquanto todos dormiam, Rafael caminhava inquieto pela mansão, sua bengala guiando seus passos pelos corredores familiares. Parou ao ouvir um som baixo vindo do quarto de Mateus, onde o menino havia retornado após receber alta hospitalar. Ao abrir a porta silenciosamente, percebeu que não era apenas Mateus que estava lá. Duda dormia em uma poltrona improvisada como cama ao lado dele, suas mãos novamente entrelaçadas mesmo no sono. A cena, que Rafael podia apenas imaginar, apertou seu coração. Essas crianças merecem ficar juntas, murmurou para si mesmo. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Rafael reuniu coragem para contar a Luísa sobre a situação com Jorge. Sua reação foi de choque inicial, seguido por uma determinação feroz que ele não esperava de alguém tão debilitado pelo tratamento. Ele não vai levar minha filha, declarou ela, a voz fraca, mas resoluta. Jamais permitirei isso. Não permitiremos, corrigiu Rafael. Estamos juntos nessa batalha, Luísa, como em todas as outras. Quando informaram Duda sobre a situação, sua reação surpreendeu a ambos. Em vez de medo ou confusão, a menina demonstrou uma clareza assustadora para sua idade. Ele não é meu pai, disse simplesmente. Um pai é quem cuida, quem ama. Ele nunca fez nada disso. No dia da audiência, o tribunal estava cheio. De um lado, Jorge Ferreira, um homem de aparência desleixada apesar do terno novo, claramente comprado para a ocasião. Do outro, Luísa, pálida e sem cabelos devido à quimioterapia, mas com uma dignidade impressionante. Ao seu lado, Rafael, elegante mesmo em sua cegueira, e Duda, séria em um vestido simples, mas bem passado. Para surpresa de todos, Mateus havia insistido em vir também, ainda com a cabeça parcialmente enfaixada. Ela esteve comigo quando eu mais precisei, argumentou com o pai. Agora é minha vez de estar com ela. O advogado de Jorge apresentou seu caso com agressividade calculada, pintando Luísa como uma mãe incapaz devido à doença e insinuando que ela havia se aproveitado da situação de Mateus para atrair a atenção de um homem rico. Quando chegou sua vez de falar, Luísa levantou-se com dificuldade, recusando ajuda. Sua voz, embora fraca, carregava uma força moral que silenciou a sala. Criei minha filha sozinha desde que ela tinha 2 anos, quando o Sr. Ferreira simplesmente desapareceu. Nunca um telefonema, nunca um presente de aniversário, nunca uma visita. Agora ele reaparece, não por amor à filha que abandonou, mas pelo dinheiro que imagina poder conseguir. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Estou doente, sim, mas cada dia que me resta de vida será dedicado a cuidar da minha filha, a amá-la, a prepará-la para o futuro. E tenho ao meu lado pessoas que também a amam, que formaram com ela uma família verdadeira, não de sangue, mas de coração. Jorge levantou-se furioso. Ela é minha filha. Tenho direitos. Direitos? Interrompeu Rafael, levantando-se também. Direitos se conquistam, Sr. Ferreira. Com presença, com cuidado, com amor.
O senhor não tem direitos sobre Maria Eduarda porque nunca cumpriu seus deveres para com ela. A juíza, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, observava tudo com atenção. Finalmente, pediu para ouvir Duda, que se aproximou com passos firmes. Maria Eduarda, começou a juíza gentilmente. Esta é uma situação complicada para uma criança da sua idade entender. Mas preciso saber o que você sente, o que você quer. Duda olhou diretamente para a juíza, então para sua mãe, para Rafael e Mateus e finalmente para Jorge. Não o conheço, disse, apontando para o homem que era seu pai biológico. Ele nunca esteve presente quando precisei dele. Meu verdadeiro pai é quem me ama, não quem me abandonou. Então, em um gesto que surpreendeu a todos, caminhou até Rafael e segurou sua mão. O senhor Rafael me trata como filha desde o primeiro dia. Cuida da minha mãe quando ela está doente. Me dá oportunidades que nunca tive. Ele é mais pai para mim em poucos meses do que esse homem foi em toda a minha vida. A sala inteira parecia prender a respiração. A juíza observou a cena por um longo momento, então suspirou profundamente. Tenho visto muitos casos de disputa de guarda em minha carreira, mas poucos tão claros quanto este. A paternidade não é apenas biológica, Sr. Ferreira. É construída dia após dia. Ela ajeitou os óculos olhando diretamente para o homem. Seu pedido de guarda está negado. E mais, estou recomendando uma investigação sobre suas verdadeiras intenções, com possibilidade de processo por tentativa de extorsão. Um murmúrio percorreu a sala enquanto Jorge levantava-se furioso, sendo contido por seu advogado, que parecia igualmente desapontado com o resultado. Fora do tribunal, enquanto a chuva caía suavemente sobre São Paulo, Luísa abraçou a filha com toda a força que conseguiu reunir. Rafael e Mateus juntaram-se ao abraço, formando um círculo protetor ao redor de Duda. Acho que agora somos oficialmente uma família, disse Rafael sorrindo. Já éramos, respondeu Duda. Só que agora todo mundo sabe. 6 meses se passaram. O outono pintava as árvores do jardim com tons de vermelho e dourado, criando uma paisagem que Mateus observava fascinado pela janela de seu quarto. Sim, observava. 3 meses após a cirurgia, sua visão começara a retornar gradualmente. Primeiro apenas vultos e sombras, depois formas mais definidas e, finalmente, cores. Não era uma visão perfeita. Precisaria de óculos pelo resto da vida e certos detalhes permaneceriam embaçados. Mas para alguém que vivera nas trevas por tanto tempo, era um milagre. A primeira coisa que pediu para ver, como prometido, foi uma foto de sua mãe. Chorou ao reconhecer naquela imagem os mesmos olhos azuis que via no espelho. A segunda coisa que quis ver foi Duda, confirmando que sua amiga era exatamente como havia imaginado. Cabelos cacheados, olhos grandes e expressivos, e um sorriso que parecia iluminar o mundo ao seu redor. Luísa continuava sua batalha contra o câncer. O tratamento era brutal, mas estava funcionando. Os médicos falavam em remissão parcial, palavras que traziam esperança, onde antes havia apenas desespero. E Rafael e Luísa, o que começara como gratidão e respeito mútuo, havia florescido em algo mais profundo. Em uma tarde tranquila, enquanto as crianças estudavam com seu tutor particular, Rafael pediu Luísa em casamento. Não sei quanto tempo terei, respondeu ela, lágrimas nos olhos. O câncer pode voltar. E enfrentaremos juntos, se isso acontecer, prometeu ele. Não estou pedindo garantias de um futuro longo, Luísa. Estou pedindo para compartilharmos o presente, cada dia que tivermos. O casamento foi simples e íntimo, realizado no jardim da mansão. Mateus serviu como padrinho de seu pai, orgulhoso em seu primeiro terno. Duda, como dama de honra da mãe, espalhava pétalas de rosas pelo caminho. E, para surpresa de todos, Beatriz compareceu, trazendo como presente uma bolsa de estudos para Duda em um programa especial para jovens aspirantes a médicos, administrado pela própria universidade onde lecionava. Ela tem o dom, explicou Beatriz a Rafael, o mesmo que vi em Helena quando éramos jovens. A mesma compaixão, a mesma determinação. Nos meses que se seguiram, a mansão antes silenciosa transformou-se verdadeiramente em um lar. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores,
A música do piano que Mateus voltara a estudar com entusiasmo renovado preenchia as tardes, e as conversas ao redor da mesa de jantar estendiam-se noite adentro. Em uma dessas noites, enquanto celebravam o aniversário de 12 anos de Duda, Rafael propôs um brinde especial. Todos ergueram suas taças, as crianças com suco de uva, os adultos com vinho. Aos 30 que viraram o rosto, começou ele, a voz embargada pela emoção, e a única que viu mais do que todos. Duda corou, desacostumada a ser o centro das atenções daquela forma. Mas Mateus, agora capaz de ver o rubor no rosto da amiga, completou o brinde. A menina que me ensinou que nem sempre precisamos dos olhos para enxergar o que realmente importa. Luísa, mesmo fraca, sorriu radiante. E a família que encontramos quando menos esperávamos. Beatriz, agora uma presença constante em suas vidas, acrescentou: a cura que vem não apenas da medicina, mas do amor e da compaixão. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, aquela família improvável, unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, celebrava não apenas um aniversário, mas cada dia que tinham. Juntos, cada obstáculo superado, cada pequena vitória. O caminho à frente ainda teria desafios. A saúde de Luísa permanecia frágil. A visão de Mateus requeria cuidados constantes, e Duda enfrentaria a pressão de crescer dividida entre dois mundos, o da riqueza em que agora vivia e o da simplicidade de suas origens. Rafael, por sua vez, continuava a carregar o peso de seu passado, embora agora o fizesse com ombros mais leves, fortalecido pelo perdão de Beatriz e pelo amor de sua nova família. Mas naquela noite, naquele momento, tudo isso parecia distante. O que importava era o presente. O brilho nos olhos de Mateus ao ver as velas do bolo acesas pela primeira vez. O sorriso de Duda ao abrir presentes que jamais imaginara receber. A mão de Luísa firmemente entrelaçada à de Rafael, transmitindo uma promessa silenciosa de enfrentar juntos o que quer que o futuro reservasse. E quando a última fatia de bolo foi servida e a última história da noite contada, quando as crianças finalmente adormeceram e os adultos se recolheram, a mansão que um dia fora apenas um símbolo de riqueza e solidão repousava serena, transformada pelo poder do encontro entre duas famílias que o destino, em sua sabedoria misteriosa, decidira unir.